Oi, amigos, tudo bom? Eu falei que ia demorar um pouco pra aparecer. Talvez não fosse no mês passado e nem no antes dele. É que eu tô passando por uma barra, assim, no momento, que talvez alguns de vocês não estejam passando ainda, porque o YouTube me falou que as pessoas que me seguem são um pouquinho mais novas do que eu, então. Mas não se preocupe, vocês vão chegar lá. Tô gravando de madrugada porque eu achei que não ia ter interferência de vizinhos, que não ia ter interferência de carros, caminhões. Estava errado, porque aparentemente. Agora é o quê? 4 horas da manhã? 3:30 da manhã, e todo mundo decidiu sair na rua. Enfim, gente, hoje tenho plateia, tenho o Nilo. Oi, sou eu. Oi, sou eu! Não, para. Ai, que viado. Sabe quando você vê o pessoal que estudou com você, ou sei lá, fez curso contigo, sei lá, não sei. E que o pessoal tá todo mundo comprando casa, comprando apartamento, comprando carro, né? Tá todo mundo fazendo uma faculdade muito foda, que você nem sabe como que isso aconteceu. Ou casando, que é uma coisa que eu tenho visto muito esse ano. E você fica, caralho, eu tenho 2 cachorros e um gato. E eu não consigo comprar um açaí final do mês. Pois é, amigos, sejam bem-vindos à Case dos 20. E recentemente, nos últimos 4 anos, tenho passado por um problema bem grande chamado eu não sei o que eu quero fazer da minha vida e por favor não me pergunte. E eu sei que muita gente ou deve estar entrando nessa fase agora, ou vai entrar futuramente, que é o lance de você se questionar o que você quer fazer da sua vida e por que tá todo mundo fazendo coisas muito maiores do que você tá fazendo. Que é bem o que eu falei agora com as redes sociais, a gente consegue se comparar muito mais, isso acontece muito mais. Nada você vê que uma galera que estudou com você, pessoas que você conhece, seus antigos colegas de escola, compraram um apartamento, um carro e estão casando. Isso se não estão fazendo faculdade, uma faculdade pica que você queria fazer também. Você fica tipo, caralho, mano, eu não consigo comprar um videogame. Sem falar quando não estão tendo filho, né, mano? Tá todo mundo tendo filho ultimamente. E por que isso seria uma coisa boa? Ué, pra algumas pessoas é uma coisa boa. Irmão, a gente tem apenas 20 anos! Esse tópico de ter filho, eu nem ia entrar nesse tópico, tanto que no meu roteiro original da minha cabeça maluca, eu não tinha colocado isso em pauta, justamente por eu achar que a gente é novo demais. Talvez você não vá conseguir manter uma rotina, que talvez você não vá conseguir de fato ser adulto, né? Você não sabe o que os adultos fazem. Eu também não sei o que os adultos fazem, porque ninguém me explicou e eu tô esperando até hoje que alguém me responda. Então eu acho que você pensar em ter filho com a nossa idade é um pouco maluquice. Os parabéns aos que quiseram ter filhos este ano, aos 20 e poucos anos, vocês que estão felizes com isso, parabéns. Eu ainda acho maluquice você querer ter filho aos 20 e poucos anos, porque eu, por exemplo, não sei o que eu quero fazer da minha vida e tem gente fazendo outras vidas. Gag. Tô gag. De Divei, eu meio que divei agora. Mano, as pessoas estão trabalhando com o que elas querem, comprando casa, apartamento, carro, moto, casando, tendo filho, e eu não sei o que eu quero fazer da minha vida ainda. E isso é uma pergunta que genuinamente me causa muita ansiedade. É um negócio que realmente me dá profunda crise de ansiedade pensar sobre o que eu quero fazer da minha vida. Porque diferentemente das outras pessoas que têm plano A, B, C ou D, eu nunca tive plano A, B, C ou D. Ou dava certo ou dava tudo errado. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, é muito comum você entrar em rede social e você ficar meio numa crise, assim, tipo, caralho, porque tá todo mundo fazendo tanta coisa e eu não tô fazendo nada, e nem sei o que eu quero fazer da minha vida ainda, sabe? E eu tenho um pouco disso. E olha que eu nem uso muita rede social. E ainda assim eu me pego olhando a vida das outras pessoas e falando, caralho, por que eu também não tô fazendo isso? Por que eu estudei junto com essa pessoa e a gente não tá no mesmo patamar? E esse tipo de pensamento é um negócio que surge na sua cabeça literalmente pra te sabotar. Porque uma coisa que vocês têm que entender desde cedo, ou agora desde tarde, é que vocês têm vivências diferentes. Justamente por vocês terem vivências diferentes, que não é porque o que você tá fazendo agora vale menos do que a outra pessoa tá fazendo agora. São trajetórias diferentes. Pra você, talvez demore um pouco mais pra conquistar as coisas que você realmente quer. Porque nem todo mundo teve a vida fácil. Que é o meu caso. Eu também não tive a vida fácil. A maioria das pessoas que estudou comigo, né, quando eu tinha meus 16 anos, meus 15, 16 anos, não tiveram que fazer as escolhas que eu tive que fazer. Que era continuar estudando ou trabalhar pra não morrer de fome.
A maioria das pessoas que tem apartamento hoje, que tá casando esse ano, que tá tendo filho esse ano, a maioria das pessoas que estão fazendo isso não tiveram que fazer as escolhas que eu tive que fazer. Isso é uma coisa que demorou um pouco pra entrar na minha cabeça, porque por muito tempo, que nem eu falei, eu tô na crise dos 20, desde os meus 16 anos, é de ficar me cobrando, de olhando as outras pessoas trabalhando com o que elas queriam, sendo que, na verdade, pra elas, se tudo desse errado, elas teriam pra onde voltar. E eu não. Isso é uma coisa que eu fui cair na real, tipo, semana passada. Que eu tava reparando, tava refletindo comigo mesmo, né? Que eu sou um pensador moderno, eu acho. É bom. Sim, com certeza. Eu sou um pensador moderno, sabe? Deixando claro, isso aqui não era cenário, eu tava bebendo. Vai que acham que eu coleciono Monster. Não vai deixar no cenário. Vou colecionar todas as latinhas que eu vou bebendo conforme o vídeo vai passando, pra vocês verem como eu sou viciado em bebidas que envolvem cafeína. Quer ver um bagulho legal? Não abri. Tentei ser foda e não consegui. Não coloque isso no vídeo, não. Por quê? Porque os dentistas vão me crucificar? O que foi? Nada, eu não sei, tipo... É que você tá falando como se fosse a coisa mais horrível. Horrível, menino, você estragando tudo o esmalte do seu dente. Foi um negócio que eu só fui cair na real, tipo, semana passada. Que eu realmente tava pensando, falei, nossa, mas é verdade, né? As pessoas se dessem tudo errado na vida delas, elas sempre tinham pra onde voltar. E eu, se desse tudo errado, eu não tinha pra onde voltar. Então eu tive que fazer as coisas darem minimamente certo pra que eu não me fudesse depois, porque eu não tinha plano B, eu não tinha plano C, eu não tinha nem o plano A direito, quem dirá plano B e C. Enfim, foi um negócio que eu reparei que não é justo comigo mesmo, não é justo com a minha trajetória de vida botar tanta pressão em mim, porque eu nunca tive pra onde voltar, eu nunca tive plano A, B e C. Eu nunca tive isso, eu nunca tive estabilidade, eu nunca tive um motivo. Tô brincando, já ia pesar o clima demais. Não é justo com a sua trajetória de vida ficar se comparando com a vivência de outras pessoas. Porque vocês tiveram vivências diferentes e provavelmente pra você o caminho também não foi fácil. O seu caminho provavelmente não foi tão fácil quanto das outras pessoas. E tá tudo bem, mas você não pode ficar se cobrando tanto e esquecendo das suas pequenas conquistas, porque elas também existem e elas também valem a pena. Não é porque você não chegou onde você quer ainda que você não vai chegar lá. É só um atalho um pouco maior que você vai ter que tomar pra conseguir o que você quer. Porque você não nasceu com a vida no easy. Até porque pra algumas pessoas essa pressão vem muito antes, ali desde os 14, 15 anos, tá ligado? Ficar nessa brisa de caralho, eu tô chegando nos 20. Isso me... Como é que eu posso dizer? Me atrasou, tá ligado? É porque a gente teve uma pressão maior familiar, né, da nossa base, que deveria ter sido fortalecedora ao invés de opressora. É verdade. E, nossa, agora eu hablei com força! Tô gag de voar blow. Nossa, hablei. Tô acrílico. Mas é porque a gente, em vez de ter uma base sólida, a gente teve uma base opressora. Então isso piorou a gente que já é ansioso. Até porque a gente tinha essa visão de que, conforme a gente fosse crescendo, as coisas iam ficando mais fáceis. A gente ia ter aprendido mais coisas. Só que o que a gente não se ligou é que pra ter aprendido mais coisas, a gente precisaria ter tido uma base sólida, que não foi o que a gente teve. Então a gente teve que se fuder pra aprender as coisas sozinho. Não se cobrem tanto por causa disso. Porque provavelmente alguém deve estar te cobrando por isso. Porque sempre tem algum engraçadinho pra falar, nossa, mas todo mundo tá na faculdade e você não? Por que você não tá na faculdade? Como eu sou um pouco mais velho que você, eu tô literalmente vendo meus amigos de infância e amigos de colégio, todo mundo se formando na faculdade, tá ligado? E eu tô aqui trabalhando igual um condenado e sem conseguir comprar um açaí no final do mês, tá ligado? Eu me sinto meio desolado às vezes. Pô, aquela minha amiga é advogada, passou na OAB. Ah, meu outro amigo é pedagogo. Me deixa um pouco triste, sabe? Mas não por eles, eu fico muito feliz por eles, mas triste por mim que não consegui, tipo, entrar numa faculdade que eu de fato gostei e ficar. Eu sinto que agora, se eu for pegar pra estudar e, tipo, entrar de novo na ENEM, eu sinto que eu não tenho tempo, sabe? Mas aí eu te questiono, essas pessoas que estão se formando, já se formaram, não tiveram caminhos muito mais fáceis do que o seu? Se caso tudo desse errado na vida dessas pessoas, elas teriam pra onde voltar? Sim. Completamente diferente do que tu teve que viver. Então por que seria justo consigo mesmo se cobrar tanto por um lugar que nunca foi de fácil acesso a você?
Tá vendo? É exatamente esse o ponto do vídeo, que não é pra ninguém se cobrar por estar em um lugar inferior do que outras pessoas. Porque hoje em dia, com rede social, até porque eu sei que muita gente usa pra caralho, é muito mais fácil de você comparar a vida das outras pessoas. Só que vocês se esquecem que as pessoas só mostram o que elas querem. Não necessariamente o cara que tá na faculdade que você queria fazer, que comprou um apartamento, que vai casar esse ano, tá com a vida perfeita. Provavelmente não tá passando por alguma merda. Só que tu não sabe por quê. Porque o cara não vai postar isso no Instagram, ele não vai postar uma história falando: rapaziada, deu tudo errado, perdi minha moto pros tiras, sofri um acidente, tô com falta de vitamina. Ninguém vai falar isso. Eu vou falar isso, porque eu tô cagando pra isso. E no final do dia, toda essa pressão passada só te deixa com medo de crescer. E é por isso que eu associo tanto a crise dos 20 com medo de crescer. Querendo ou não, conforme tudo isso vai acontecendo, você acaba ficando com medo de não conseguir lidar com as coisas da vida adulta. Porque você nem sabe como é passar por nada disso. Por exemplo, você que nunca trabalhou, né? Você não sabe como é que você vai arrumar seu primeiro emprego. Você não sabe como se portar numa entrevista de emprego. Você não sabe como é que você paga as contas. Você não sabe isso, né? Julgando que ninguém te ensinou isso, que era o meu caso. Ninguém te ensinou que pra geladeira parar de vazar água, você tem que limpar uma caixa atrás da geladeira. Gente, eu nunca vi ninguém na minha vida fazendo isso. Eu, numa conversa casual, assim, no meu antigo emprego: nossa, viado, minha geladeira tá vazando água. Esquisitíssimo. Aí falaram: não, mas você limpou a geladeira? Eu falei: não, limpa a geladeira. Não, mas atrás. Como assim? Não, tem uma caixa d'água atrás da geladeira. Tem uma caixa d'água atrás da geladeira que fica juntando água e aí ela começa a transbordar e começa a vazar pra fora. Só que a verdade é que até eu, que moro sozinha há uns 4, 3 anos, não sei exatamente, mas me perdi nas contas, não me sinto adulto também. Eu não sinto que eu sou uma pessoa extremamente madura. E ao mesmo tempo, eu sinto que eu não sou mais jovem também. Acho que muita gente ali depois dos 20 começa a sentir isso, que não é mais tão jovem pra fazer outras coisas. Eu, por exemplo, acabo me sufocando com essas responsabilidades que eu acabo tendo, né, no dia a dia e com os problemas que eu tenho pra resolver. E eu acabo não me permitindo só ser jovem e fazer merda e falar merda. E, tipo, aproveita, caralho. Você é jovem, faça merda, fale merda. Você vai errar muito enquanto você é jovem. Vai errar muito depois de mais velho também. A gente tende a achar que se a gente não tiver com a vida feita com 20 e poucos anos, quando a gente chegar com 30, fudeu. Só que isso também não é verdade. Você não precisa estar com a tua vida feita até os 30 anos, sabe? 6, 7 years, anos. The 6, 7 years. Anos. Ai. Não, imagina quando estiver chegando. Acho que eu não aguento essa pressão. Acho que até lá eu nem vou ligar mais. Se hoje em Eu dia... acho que eu vou tacar o foda-se mesmo. Eu vou ser aqueles velhão foda. Cara, se hoje em dia eu já tô nessa vibe meio foda-se de tacar o foda-se pras coisas, provavelmente quando eu for mais velho, eu não vou ligar mais. Ai, a crise da meia-idade. Foda-se! Se permita ser jovem, se permita errar, se permita fazer merda, porra. Foda-se, você é jovem ainda, não entre nessa brisa de, não, mas eu já tenho 20 e poucos anos, eu tenho que agir como adulto. Foda-se, porra nenhuma! Muita gente, quando tinha a nossa idade, fazia mais merda do que a gente tá fazendo agora. Então não se prenda nesse de eu preciso amadurecer. Você não precisa amadurecer agora. Seja jovem, seja feliz, faça merda, seja quem você é. E foda-se. Se tem uma palavra que eu uso muito pra fazer qualquer coisa, é foda-se. Evite ficar pensando no amanhã. Uma coisa que eu sempre falo, e todo mundo vai concordar com isso, é: amanhã é um problema pra você do futuro. Você de agora não tem nada a ver com isso. Mas que eu tenho pra falar também como uma figura mais velha aqui, né? Ah, é o idoso. Tem que aproveitar quando você ainda tem tempo, tá ligado? Porque imagina você lá nos seus 6, 7 years, pensando: nossa, eu sinto falta daquele tempo lá onde minha coluna não doía, tá ligado? Que eu podia aproveitar, sabe? Então, tipo, aproveita aí, que quando você for velho, você vai olhar pra trás e falar: nossa, eu perdi tanto tempo pensando que eu podia simplesmente ter aproveitado a minha vida, sabe? Ter corrido atrás dos meus sonhos, feito o que eu amava, tá ligado? Obviamente, você tem que ter a cabeça de pensar no que você quer fazer, mas também não se sobrecarregar pensando desse jeito pra você não ficar preso nessas crises de idade que acontecem geralmente aos 20 e aos 30. E não se preocupar tanto, porque conforme o tempo vai passando, a sua vida vai se colocando no lugar. Então, tipo, você não é a crise dos 20, você tá passando por ela. Procura uma rede de apoio, conversa com alguém. Não se sobrecarrega tanto, aproveita, tá ligado? Bons conselhos. E agora... Foi pai. E agora a gente vai pro grande ponto do vídeo, porque até essa altura do campeonato eu tenho certeza que a minha terapeuta está querendo arrancar os fios de cabelo que tem na minha cabeça. Porque a crise dos 20 não existe.
Uma salva de palmas! Sim, meus amigos, a crise dos 20 não existe. Ela, na verdade, é um delírio coletivo. Crise dos 20 foi um termo criado por pessoas da nossa idade que tinham essa grande ansiedade em crescer e com ansiedade do futuro, que tem muito por causa da pressão que é gerada na nossa cabeça, e acabou criando a crise dos 20 como se fosse um fato e que todo mundo ia passar por ela. Sendo que, na verdade, não é real. A crise dos 20 não existe. E esse é o grande plot twist desse vídeo. Eu fiz o vídeo inteiro falando sobre isso pra falar depois que o bagulho não existe. Mas é verdade, ele não existe. E tem uma maneira bem fácil de você contornar isso. E eu não tô brincando, eu tô falando sério. Então significa que eu estou há mais ou menos uns 4 anos preso numa neura que não existe? Cara, sim, a crise dos 20 de fato não existe. Isso é um bagulho que eu tava falando, inclusive, com a minha terapeuta. É um bagulho que eu conversei com a minha psiquiatra. É um bagulho que eu conversei com pessoas que entendem do assunto saúde mental. E, de fato, a crise dos 20 não existe. O que cria a crise dos 20 é justamente se prender ao fato de que a crise dos 20 existe. Na verdade, é só uma ansiedade que você tem pelo fato de que você vê outras pessoas conquistando outras coisas, pelo medo de crescer, pela ansiedade do futuro, de que você não controla as coisas. É daí que nasce a crise dos 20. Ela nada mais, nada menos do que ansiedade. E tem maneiras bem fáceis de contornar isso, e agora a gente vai para as dicas. Vamos para as dicas de Roy agora. Roy, se a crise dos 20 não existe, como é que eu saio dessa? Não se preocupe, meus pequenos, que agora eu vou ensinar vocês a como passar pela crise dos 20 sem sofrer tanto, já que ela não existe. O primeiro passo para você conseguir passar por isso com mais segurança é entender que ela não existe. E que é só a sua ansiedade falando mesmo. E que tá tudo bem. Quando a gente é jovem, a gente tende a ficar mais ansioso. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente tende a não ficar mais tão ansioso com as coisas, porque foda-se. E essa é a primeira dica. Foda-se. Mas eu não sei o que eu quero do meu futuro, Roy. Foda-se. E quem disse que você tem que saber o que você quer do teu futuro agora? Eu também não sei. E foda-se, você vai descobrir conforme você vai vivendo a tua vida. Você não precisa saber o que você quer fazer pelo resto da tua vida agora. Isso é um bagulho que você vai descobrir e provavelmente você vai mudar de opinião conforme você vai crescendo e amadurecendo. É só essa ansiedade que te causa de que você precisa fazer alguma coisa agora. E você não precisa, porque a vida não acaba quando você completa 30 anos. Então você não precisa ter a vida toda feita e saber tudo o que você vai fazer até lá. Tá tudo bem, você não precisa decidir tudo isso agora. Se você não conseguiu entrar na faculdade que você quer agora, tá tudo bem. Não quer dizer que você nunca vai fazer isso. Talvez você precise tomar atalhos que não sejam muito legais. Talvez você tenha que trabalhar mais. Talvez você tenha que estudar mais. Talvez você tenha que trabalhar num lugar onde você não gosta. Não quer dizer que você vai ficar preso a isso pelo resto da vida. Tá tudo bem. Outra coisa que é importante e que eu deveria fazer também, mas eu não consigo, porque eu entro em crises reais quando eu começo a pensar demais nisso. Então eu evito pensar nisso, o que também não é saudável. Terapeuta, por favor, não me esculache. Crie uma lista de metas que você tem pra cumprir. Não só as grandes, mas as pequenas também, porque as pequenas também importam. Não são apenas as grandes metas que importam na sua vida. As pequenas conquistas também são extremamente válidas. Então escreva sobre o que você quer cumprir, as metas que você quer cumprir em algum caderno. Depois vai riscando conforme você vai conquistando as suas pequenas coisas, até que você consiga chegar nas grandes coisas. É uma ótima maneira de você não perder o foco do que você quer. Se você sabe o que você quer, e se você não sabe, tá tudo bem também. Anota só as pequenas coisas que você quer conquistar. Tipo, sei lá, esse ano eu queria mudar de emprego. Anota isso. Anota a área que você queria atuar. O que você precisa pra chegar nessa área que você quer atuar. Se você vai ter que estudar, se você vai ter que fazer um curso. Vai anotando essas pequenas coisas, que as pequenas conquistas também importam. Até pra você que não faz ideia do que você quer fazer da tua vida. Pensa no que você gosta de fazer primeiro. Outra coisa que eu falei mais cedo no vídeo, e eu vou repetir. O problema de amanhã é um problema pra você do futuro. Você de agora não tem nada a ver com amanhã. Você não precisa resolver tudo agora, até porque você provavelmente não vai conseguir, porque algumas coisas só se resolvem com o tempo. E eu estou falando isso pra mim mesmo. Porque eu tô me fudendo no último mês, eu acho, pra resolver umas paradas fudidas que eu não consigo resolver agora. E aí tá uma galera botando a culpa em mim. E eu sei que a culpa não é minha, mas ainda assim é difícil desvincular, sabe, uma coisa da outra. Mas enfim, não caiam nessa também, tá? Não fiquem se culpando por coisas que também não estão no controle de vocês. São coisas que só o tempo vai conseguir resolver. E não é se sufocando e ficando ansioso pra resolver as coisas que você vai conseguir resolver elas mais rápido possível. Demanda um pouquinho de tempo.
Então não fiquem se martirizando por causa disso. Foda-se. Amanhã é um problema pra você de amanhã. Você de hoje não tem nada a ver com isso. Ai, mas eu vou ficar batendo cabeça. Cara, às vezes se você fica batendo cabeça pra tentar resolver uma coisa, você não consegue ver que a resposta tá bem na frente dos seus olhos. Então o que você precisa fazer? Joga um videogame. Assiste uma série. Vai no cinema com seus amigos, vai dar risada. Vai esparecer um pouco. Não, o mundo não vai acabar se você descansar hoje. Descansa. Descansar é importante também. E não esquentem com a crise dos 20, porque uma hora isso vai passar. Mas lembra do que eu falei? Liga o foda-se. Uma palavra que eu uso bastante pra qualquer coisa é foda-se. Não se importe. Se ficarem botando pressão em você, mas você precisa entrar na faculdade agora, porque você é novo ainda. E qual o problema de você entrar na faculdade quando você for mais velho? Não tem problema. Assim como não tem problema você não ter arrumado uma casa agora, assim como não tem problema você não ter um emprego fixo agora. Tá tudo bem, você ainda é jovem. Você ainda vai conseguir resolver as coisas com o tempo. Não se cobre tanto. Tá bom? Essas foram as dicas de Roy. The end of Roy Rook's Dicks. Filha da puta. Amigos, obrigado por quem tá aqui, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Obrigado por todos os comentários do último vídeo, eu fiquei muito feliz. Se vocês têm algum assunto que vocês querem que eu converse sobre, que eu fale sobre, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em fazer um vídeo sobre, porque minhas ideias estão acabando e eu queria postar um vídeo por semana esse mês. Então, se vocês tiverem alguma ideia do que conversar, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Eu realmente quero postar um vídeo por semana esse mês, eu vou me esforçar. Eu também não prometo nada, mas eu vou tentar. Enfim, gente, obrigado por todo mundo que tava aqui. Até semana que vem. Beijo.